Olá, hoje nós vamos falar das pragas do abacaxizeiro e o seu controle, o controle dessas pragas, né, na cultura do abacaxi. Como dos conteúdos aí da disciplina de fruticultura do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio do IFTM, campus Ituiutaba. A primeira praga que nós vamos falar, a primeira artrópode praga, é o inseto cochonilha do abacaxi, a espécie de Dismicoccus brevips. É aí da ordem Hemiptera, da família Pseudococcidae. Essa praga está associada à doença, né, da murcha do abacaxizeiro. Ele é um vetor, esse inseto, né, um inseto sugador, é um hemíptero, né, sugador, e ele é vetor de vírus aí, closterovírus, que causam a murcha do abacaxizeiro. Inicialmente, os pesquisadores, né, alguns anos atrás, lá em 1893, esse pesquisador, o Coquerel, ele diagnosticou, né, em seus estudos científicos, que a murcha do abacaxizeiro era devido à inoculação de toxinas pela Cochonilha Dismicoccus brevips, né, durante a alimentação. Anos mais tarde, com o avanço da microscopia, com os estudos aí da ciência e das doenças, né, verificou que a planta estava infectada por vírus, né, essa associação com a murcha, verificou um vírus associado a essas plantas com essa murcha, plantas de abacaxi, né, e era um vírus aí do gênero Closterovírus. E esse vírus concentrado sobretudo nas raízes das plantas infectadas. Hoje, sabe-se que a cochonilha, né, de Dismicoccus brevips é vetor dos vírus aí, os cloterovírus, que causam a murcha do abacaxizeiro. Nessa imagem, nós podemos ver aí a foto da cochonilha Dismicoccus brevips. Nas folhas, ficam na parte abaxial da folha, recoberto com as folhas mais internas, tá? Ficam ali sugando a seiva. E se essa cochonilha já estiver infectada com vírus, por ter se alimentado de uma planta doente e adquirido o vírus, ela vai transmitir esse vírus aí para a planta de abacaxi. Além de também causar danos diretos pela sucção de seiva, nem indiretos pela transmissão de viroses. Vocês estão vendo esse inseto minúsculo, né? Esse artrópode minúsculo. Ele é uma cochonilha que tem essa característica de ser recoberta com essa substância farinácea, tá? Que é para impedir que esse inseto desidrate. Mas é um inseto muito sensível, ele não pode ficar exposto ao sol. Por isso que ele fica ali próximo ao sol, nas folhas, né? Escondido entre as folhas, se alimentando da seiva ali numa parte bem fresquinha, próximo do solo, na região abaxial da folha, sugando seiva e também se abrigando. Nessa imagem, vocês podem observar uma planta com a murcha associada à cochonilha Dismicoccus brevips. Tá? Aqui as plantas sadias, desenvolvidas, uma planta murcha, né? E ao olhar essas folhas, pode olhar aqui na parte abaxial que vai ser encontrado cochonilhas. Aqui outra foto, uma planta também, uma planta já quase no ponto de fazer indução floral, apresentando aí folhas murchas, tá? Pela ação dessa virose, que está aí associada, e aí o transmissor é a cochonilha Dismicoccus. As características dessa cochonilha, aqui tem uma foto de microscopia mostrando um detalhe de uma fêmea dessa espécie, Dismicoccus brevips, né? Essa cochonilha vive em colônia, sempre nas folhas, na base das folhas da planta de abacaxi e nas raízes do abacaxizeiro. A fêmea tem o corpo mais ovalado, isso aqui é uma fêmea, né, levemente rosado, como vocês podem ver, por baixo dessa escama farinácea, tem uma coloração rosadinha. Tem vários apêndices, como vocês veem aqui, apêndices serosos. Ela mede cerca de 2,5 milímetros de comprimento na fase adulta. O macho, ele é alado, ele mede na fase adulta 1,25 milímetros de comprimento, não tenho falta aqui do macho. Ele, em geral, é encontrado dentro da formação serosa, também ele tem essa formação serosa, onde ele é uma substância, né, serosa, lipídica, para impedir a
perda de água pelo corpo desses insetos, que eles são muito sensíveis, e impedir que eles morram aí desidratados. Parece pequenos flocos de algodão. A fêmea, cada fêmea desse minúsculo inseto sugador, tem capacidade de gerar durante sua vida 295 descendentes, ovipositando por dia cerca de 5 ovos, tá? Mostrando aí detalhe da praga, sempre localizada ali na região basal das folhas de abacaxi. Quando você tem uma alta incidência dessa doença na área, os danos podem ultrapassar 70% dos custos de produção com controle, e pode aí, principalmente a cultivar Smod Cayenne, ela é altamente suscetível à murcha, enquanto o pérola é um pouco mais tolerante, mas também sofre com a ação da doença. Mas aí o Smod Cayenne ele é mais susceptível à murcha associada à cochonilha do abacaxi. Nessa foto, nós temos aí uma planta de abacaxi com alta incidência da cochonilha de Mycoccus brevis. Está vendo esse aspecto esbranquiçado? Isso é tudo cochonilha desenvolvendo. E depois que ela começa a lhe colonizar, e se tiver infectada com o vírus, pouco tempo depois vai começar a ter incidência dos sintomas da virose, que é a murcha. Para prevenir a ocorrência da murcha, é preciso cuidado na aquisição do material, comprar mudas, sempre observar as mudas para verificar se não tem presença dessas cochonilhas, ou procurar adquirir mudas aí com baixíssima incidência de cochonilha. Realizar o trato cultural de cura das mudas, que nós já estudamos, né, em algumas aulas passadas, que a cura é o processo de destacar as mudas do tipo filhote e deixar sobre a planta mãe, de viradas com a base, né, com o local de inserção que estava inserido na planta, voltados para cima, para que a incidência de raios solares seja direto na base dessas mudas. E caso tenha alguma cochonilha, ali o sol vai ajudar a matar boa parte delas, porque a cochonilha é muito sensível à insolação, o sol incidindo diretamente sobre ela. São insetos que não suportam a incidência direta do sol. Tratamento térmico pode ser feito em caso de mudas muito infestadas, deixar as mudas a uma temperatura de 50 graus Celsius por 30 minutos. Essa temperatura não vai causar danos nas mudas, temperaturas maiores vão gerar a destruição das células, né, um cozimento ali das células e da muda, então não pode ser mais do que isso. Para evitar a proliferação também da cochonilha, o produtor deve sempre destruir resto de cultura anterior e deixar um resto de cultura ali, uma planta sem nenhum trato cultural, vai ser um prato cheio para as cochonilhas desenvolver. Manter a cultura livre de planta daninha, porque planta daninha é fonte, né, um hospedeiro também de formigas doceiras, aquelas formigas que se alimentam do ronedio expelido pelas cochonilhas. E uma vez, as cochonilhas, a cochonilha e a formiga doceira, ela vivem em simbiose. As formigas transportam as ninfas dessa praga de uma planta para outra. Então, as formigas, elas têm ali como o benefício alimentar do ronedio, que é expelido por esse inseto, né, pelas cochonilhas, e as formigas, em contrapartida, auxiliam elas em transportando ninfas de uma planta para outra. E também é importante realizar o tratamento das mudas com solução de inseticida que seja recomendado para o controle de cochonilha nas plantas de abacaxi. Faz aí uma solução, como vocês estão vendo, dentro de uma caixa de água, né, com capacidade aí de 1.000 litros, 2.000 litros. Preenche com água, faz a diluição do inseticida recomendado para controle de cochonilha para a cultura do abacaxi na concentração adequada para essa quantidade de água. Não precisa de encher, né, gente? Só a medida que dê para mergulhar a base das plantas, como vocês estão vendo. Põe na caixa e mergulha aqui até pela metade das mudas, que é a altura que as cochonilhas ficam. E deixa por 3 a 5 minutos. Aqui alguns inseticidas usados, recomendados, liberados pelo Ministério, né? A base de tiametoxam, Actara, né? Aí 2 formulações de Actara, o Evidence, que é imidacloprido, que é o neonicotinoide também, e o corredor,
que também é o imidacloprido. Todos esses daqui são do grupo dos neonicotinoides, grupo químico, né? Todos esses 4 produtos. Como as raízes são a primeira estrutura da planta a ser danificada pela doença, o produtor deve estar atento. A planta pode demorar de 40 a 50 dias para apresentar os primeiros sintomas de murcha. Pode já estar com problema lá no sistema radicular, porque a virose vai afetar o sistema radicular, e a murcha já é um sintoma secundário, né? Se o produtor desconhece a origem da muda, ele deve controlar a praga de modo preventivo, fazendo pulverizações aí aos 60, aos 150, aos 240 dias após o plantio das mudas, com uma solução de inseticida, um inseticida que seja recomendado para o controle dessa praga no abacaxi. Um bom preparo do solo também ajuda a destruir os ninhos das formigas doceiras, que atuam disseminando as cochonilhas entre as plantas. Mas, porém, mesmo fazendo um bom preparo de solo, não pode descuidar do controle químico com inseticidas para controlar essa praga. Segunda praga, broca do fruto. O nome científico aí é um lepidóptero, né, da ordem Lepidóptero, da família Lycaenidae. É Estimon megaris, considerado uma das principais pragas do abacaxi do Brasil. Ocorre em todo o continente americano, do México até a Argentina. E além do abacaxi, também ataca outras bromeliáceas nativas. Durante todo o dia, ela é encontrada voando, como a borboleta tem hábito diurno, né? A adulta, a borboleta, né, a fase adulta, ela se alimenta ali do néctar das flores do abacaxi e de outras plantas. A fêmea de Strimon megaros, ela posita na inflorescência do abacaxi, período que as flores estão abertas, então é o período propício para a oposição dessa praga. Essa é a adulta de Strimon megaros, muito bonita, né, na fase adulta, mas uma praga aí na fase larval, como muitos dos lepidópteros, né. Os ovos do Strimon megaros são brancos, circulares, levemente achatados, medindo 0,8 milímetros de diâmetro os ovos. A lagarta, ela eclode 5 dias, em média, tendo variação em relação ao clima, né? O clima tem alta influência no período aí de incubação dos ovos. E logo após a eclosão, a lagarta já procura um local entre os frutílios, onde inicia a perfuração da inflorescência, permanecendo aí no interior por 15 dias, que é o ciclo de lagarta. Nos frutílios, as lagartas abrem galerias e destroem os tecidos. Quando completamente desenvolvidas, podem atingir aí essas lagartas de 18 a 20 milímetros de comprimento e 6 milímetros de largura, e apresentam coloração avermelhada. Após essa fase de lagarta, né, ela desce até a base do pedúnculo, transforma numa polpa, passa para a fase de polpa. A polpa tem uma coloração castanha, com pequenas manchas escuras e com 12 milímetros de comprimento de 5 de largura. Após 7 a 10 dias, em estágio de pupa, tem um novos adultos, né, que vão iniciar a reprodução e iniciar um novo ciclo da praga na área, né. Aí tá a adulta, ela faz a oposição na flor aí da inflorescência do abacaxi. Aqui está a fase de lagarta, da broca do fruto Strimon megaros, né, recém-eclodida. Aqui é a pupa da Strimon megaros. Os danos, né, na maioria das vezes, o ataque desse inseto ocorre então, durante a fase de florescimento e formação do fruto, também podendo atacar gemas do pedúnculo, abaixo da inflorescência, mudas em viveiro e raramente as folhas. Após o fechamento das flores, raras vezes ocorre a oposição. Então, a fase crítica é quando está na inflorescência. Os danos causados pela broca variam bastante, podendo chegar aí a mais de 90% em plantação com intenso ataque. Mas, claro que o produtor deve evitar aí fazendo pulverizações de controle quando tem aí essa praga atinge o nível de controle. Algumas regiões do Nordeste, os períodos mais secos favorecem o ataque. Estão vendo aí esse assinalado com a setinha, essa resinose lateral? Vocês lembram que a gente estudou em doenças que a fusariose causa uma exudação de uma resina, desse aspecto resinoso, uma goma, né?
Como diferenciar, então, quando esse é sintoma de ataque da broca do fruto e quando é um sintoma de fusariose? Bom, é possível diferenciar porque a resina, quando ela é emitida na parte central do frutíleo, aqui, é fusariose. Quando essa resina, ela está entre os frutílios, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um sintoma de ataque da broca, entre os frutílios. Então, quando essa resina é exudada entre os frutílios, é característica, né, do ataque de broca do fruto. Os danos que vocês estão vendo, um fruto, né, cortado ao meio aí, verificando a broca, né, esse lepidóptero na fase larval se alimentando da polpa do abacaxi, causando danos intensos e perda de valor comercial desses frutos. Associado a esse dano também entram aí e aí colonizam esse tecido fungos e bactérias que começam o processo aí também de danificar os tecidos ainda mais. O controle, é importante que o produtor faça o monitoramento da praga, desde o início da inflorescência, no centro da roseta foliar até o fechamento das últimas flores, desde a formação da inflorescência. Essa vistoria nada mais é que observar a ocorrência de posturas dessa borboleta, observar também a ocorrência do adulto ali na área, voando ao longo dos dias, principalmente nas horas mais frescas dos dias, do dia, né, verifica a maior atividade da fase adulta. Onde tem adulto, vai ter nova geração, né. Se tiver baixa ocorrência, dispensa controle. No caso de verificação de alta população de praga, fazer 4 pulverizações de inseticidas recomendados para o controle dessa praga, uma pulverização após a emissão da inflorescência, flores ainda fechadas, uma segunda, uma terceira e uma quarta durante a floração, tá? Aqui alguns inseticidas recomendados, alguns piretroides, aqui o uso do Bacillus thuringiensis, que é um biológico, né? Uma bactéria aí muito importante e hoje usada com forma muito eficiente no controle biológico de pragas, que é o Dipel, um dos produtos aí, que é da Sumitomo. Temos aí a beta-ciflutrina, que é um piretroide da Bayer, e por aí vai. Vários produtos, e sempre usar produtos recomendados pelo Ministério da Agricultura, com registro para ser utilizado na cultura. Broca do talo, a Castinha icarus, um lepidóptero aí da família Castinidae. Também é conhecida como broca do olho, broca gigante. Sua ocorrência é maior no norte e nordeste do Brasil. A fase adulta, a borboleta mede 34 milímetros de comprimento e de 87 milímetros a 105 de envergadura, que é de uma asa a outra, tá? As asas têm uma coloração marrom com reflexo verde nas asas anteriores e vermelha nas posteriores. A postura é realizada durante o dia, como a borboleta, hábito diurno, na base das folhas mais externas da planta. Os ovos são reconhecidos facilmente porque eles são arredondados, alongados, com 6 milímetros de comprimento e 2,7 milímetros de diâmetro, apresentando uma coloração alaranjada. Esse aqui é um adulto de Castinha icarus, a broca do talo, tá? Esse aqui é a envergadura, né? O comprimento entre uma ponta da asa a outra. Após a eclosão, a lagarta perfura as folhas, como os ovos são colocados nas folhas mais basais e externas, elas procuram penetrar no talo, no caule da planta, ela se alimenta desse caule, abre galerias, destrói os tecidos. A lagarta, quando ela está na fase, nos últimos ínsperes, ela apresenta 60 milímetros de comprimento. Quando ela atinge seu completo desenvolvimento larval, ela então passa para a fase de pupa. Ela usa as fibras do talo e em seguida transforma em pupa, que tem uma coloração marrom escura, como a gente pode ver aqui. A fase de ovo, né? O ovo da broca do talo. Aqui nós temos diferentes estágios, aqui a broca já na sua fase mais desenvolvida de larval, né? Medindo aí 6 centímetros nessa imagem aqui.
Os danos do ataque são folhas seccionadas na região basal, folhas cortadas, né? Olho morto da planta, a morte do meristema apical, porque ele perfura ali o caule e vai matando os tecidos. Presença de uma resina misturada com dejetos, né? A resina é um subproduto ali da alimentação, então vai ficar um aspecto resinoso, com dejetos fezes do inseto, da alimentação ali, parecendo uma serragem. Uma lagarta é suficiente para destruir toda a planta, porque é uma lagarta grande, né? Em áreas infestadas, já foram constatados aí danos de 0,6% a 80% na plantação. E aqui está mostrando, ó, o orifício que ela causa, né? E danifica, e aqui a resina liberada aí desse processo de alimentação. Aqui a planta morta, né? Com a ação da broca do talo. O sintoma de olho morto, porque esse inseto, na fase larval, ao se alimentar ali da base, no talo da planta, vai causar a morte do meristema apical. Como controlar? A broca ela pode ocorrer praticamente durante todo o ano, nessas regiões de maior ocorrência, norte e nordeste. O controle químico ele pode se tornar caro, né? Mas é importante se observar aí, caso tenha ocorrência, fazer uso de inseticidas recomendados. Durante o monitoramento dessa praga, fazer a inspeção da área, o agricultor deve arrancar as plantas atacadas com o auxílio de um facão, cortar o caule, localizar a lagarta e destruir, isso é um controle mecânico, mas nem sempre é possível fazer, dependendo das grandes áreas, né? Então, esses os níveis, ou a forma de controlar, e também os de inseticidas recomendados para a cultura e para a praga. O acro alaranjado é o Dolichotetranicus floridanus, é um acro que está associado à doença, né, uma doença viral causada no abacaxi, só que no Brasil não tem relatos dessa virose, até onde eu tenho conhecimento. Também esse acro é conhecido, além de acro alaranjado, é conhecido como acro plano, da base das folhas. É encontrado esse acro em todas as regiões produtoras de abacaxi do mundo. Ele se hospeda, além do abacaxi, o abacaxi comercial, em espécies da mesma família do abacaxi, que são selvagens. O abacaxi do mato também se hospeda em orquídeas, em bambus, em algumas gramíneas. Apesar de ser muito pequeno esse acro, e todos os acros, né, são muito pequenos, eles causam aí danos bem, bem graves na cultura em grandes populações. Ele é possível ver a olho nu, porque ele tem uma coloração laranjada, né, se torna bem visível, e os ácaros aí da família Tenuipalpide são mais... não é tão difícil de identificar, né? Os maiores danos causados por esse acro nos tecidos mais tenros, na base das folhas, né? E também nas mudas novas. Só para falar, isso aqui é o abacaxi do mato. A gente conhece na nossa região como gravatá também. Então, esse acro, ele também se hospeda nessas espécies aí de abacaxi do mato, chamado de gravatá. Esse aqui é o ácaro alaranjado, em uma foto, mostrando ele bem plano, né, seu corpinho bem achatado, de coloração alaranjada. O acro alaranjado, eles causam, então, essas necroses nas brácteas e sépalas de flores e também causam danos nas folhas, como vocês estão vendo aqui. E os danos que eles causam nas flores, nós estudamos isso lá em doenças de abacaxi, os danos que eles causam nas brácteas e sépalas de flores são porta de entrada para os fungos Penicillium funiculosum e Fusarium moniliforme, que causam doenças aí no abacaxi, no fruto de abacaxi. Para evitar novas fontes de infestação, recomenda, em caso aí, de alta incidência dessa praga, desse ácaro, né, alaranjado, destruição de restos de cultura,
uso de acaricidas e alguns inseticidas também que têm ação acaricida, para que sejam recomendados para a cultura e também sejam recomendados para a praga. É importante eu falar de controle de pragas em qualquer cultura, que a gente deve estabelecer um manejo integrado de pragas, onde esse manejo integrado não pode se basear apenas em controle químico. Nós devemos basear em vários métodos de controle para se manter um equilíbrio, não um equilíbrio só no ecossistema, mas um equilíbrio no seu cultivo. Se você baseia-se apenas em uso de inseticidas, de acaricidas, vai ocorrer a pressão de seleção e selecionar aí, dentro de uma espécie de praga, organismos resistentes. E aí passa a não ter mais eficiência de controle alguns inseticidas e alguns acaricidas. Por isso que é importante, dentro de um programa de manejo integrado de pragas, a gente ter sempre como base reconhecimento da praga, métodos de amostragem para fazer o controle quando essa praga atinge o nível de controle, saber e ter base aí dos estudos, qual que é o nível de controle dessa praga, ser considerado que existe mortalidade natural no agroecossistema, e abrir e utilizar de várias formas de manejo, né? O controle biológico, a gente citou que tem já alguns inseticidas biológicos à base de Bacillus thuringiensis, à base de vários outros micro-organismos, né, que causam a imortalidade desses insetos pragas. Temos aí predadores e parasitoides, que hoje nós já temos as bioindústrias que produzem esses inimigos naturais, tanto os predadores como parasitoides, o uso de feromônios para monitoramento dessa praga na área, o uso de, quando nós temos aí variedades resistentes a insetos, quando tem material disponível, usar variedades resistentes, além de também usar manipulação, poder, em alguns casos, a manipulação genética de pragas, né, e o diverso manejo cultural também, que vai adotar o cultivo em épocas, por exemplo, a indução floral, em uma época que não tem um clima tão propício para a broca do fruto, por exemplo, que ela vai fazer oposição principalmente na época de floração. Isso é um manejo cultural, né? Então, abrir mão de vários métodos de controle para ter um equilíbrio e uma eficiência maior aí no controle de pragas. Usar o manejo integrado de pragas, que isso já é uma realidade no Brasil e no mundo, usada de forma eficiente, garante bons resultados, economia para o produtor e maior eficiência no controle de artrópodes praga. Bom, nossa aula finaliza aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição para solucioná-las.